Oi, galera, esse é o podcast Amigas da Maternidade. Eu sou a Mayara, sou social media, tenho 25 anos e sou mãe da Catarina de 2 anos, da Marcelinha de 1 aninho. Oi, gente, eu sou a Letícia, eu tenho 24 anos, eu sou artesã, empreendedora e fundadora do projeto Help Baby. Eu não sou mãe ainda, mas eu amo o universo da maternidade, por isso que eu tô aqui. E no nosso podcast a gente traz mães e profissionais para falar sobre maternidade. E hoje a gente tá aqui com a Juliette. Ela mora em Miami, ela tem 3 filhos e vai contar pra gente como que foi, como está sendo essa experiência de ter filhos nos Estados Unidos. Ju, tudo bem? Oi, tudo bem? E com vocês? Bom, meu nome é Juliette, eu tenho 30 anos, eu moro em Miami já desde 2015 e eu sou mãe de 3 filhos, da Isabela, que tem 5 aninhos, e dos gêmeos John e Leonardo, de 4 aninhos. Ai, gente, eu acho esse nome John tão chique. Chique, lindo. Ai. No Brasil seria João, né? Então, Ah, é verdade. eu coloco aqueles desenhos para as meninas e aí tem aquele John, né, do sim, papai. E aí quando você coloca em português ele fala Joãozinho, eu fico, gente. É praticamente isso mesmo. Ju, você mora há quanto tempo em Miami? Já vai fazer 7 anos. Nossa, Bastante, né? tempo. O tempo voa. Parece que foi ontem que eu cheguei aqui. 7 anos é bastante tempo. A Isabela tem 4, você falou? Não, ela tem 5, os gêmeos tem 4. Me confundi. Olha. Então Então, você foi morar aí antes deles, antes de ter Exatamente. os Os filhos. 3 bebês nasceram aqui em Miami. Em Miami, Miami Ah, mesmo. e conta pra gente como é que foi isso, Ju? Você tava aqui, de repente, tchau, tô indo pra Miami. Como é que foi? Boa pergunta. Então, não foi bem assim. Nessa época eu estava no Brasil, né? Morando aí, normal. E eu estava em busca de mudando a profissão. Então eu saí do banco e eu fui começar a procurar estágio na área que eu estava estudando, que eu estava fazendo faculdade de engenharia de produção. Aí eu fiz uma entrevista que uma amiga minha me indicou na Bayer. Eu cheguei até a última etapa do processo seletivo. E quando foi para fazer entrevista com o gestor, que seria a última etapa, ele pediu para fazer uma entrevista com ele em português, inglês e espanhol. Aí eu falhei, né? Não consegui, porque não sabia falar. Aí eu fiquei Nenhum dos super. idiomas, nem inglês, nem espanhol. Assim, falar, eu tinha muita vergonha. Então, se eu tivesse que pegar um texto, ler, entender, eu conseguiria, porque eu já estudava inglês fazia uns anos. Uhum. Mas falar não, porque essa é a primeira vez eu falando mesmo, assim. sim. Infelizmente aí no Brasil, os cursos de inglês, a maioria você faz tipo sala de aula, né? Senta, o professor explica, você Sim. estuda, você lê, você anota, mas você não pratica tipo numa conversa. Uhum. Aham. Então, aí você fica inseguro da pronúncia, não é uma coisa que está no seu dia a dia. Então, na hora, né, de uma entrevista de emprego numa multinacional desse porte, você fica nervosa, fica assustada. Então, por isso eu não consegui. Aí eu falei, ó, eu já tinha o visto, porque eu já tinha vindo para cá de férias, e eu falei, as férias da faculdade tá chegando, eu vou passar então as férias da faculdade lá em Miami, que eu tinha um amigo meu morando aqui, ele falou, pode vir, você tem um lugar aqui, tem uma escola de inglês, você se matricula e você faz inglês aqui. Eu falei, com certeza eu vou aprender o inglês que vai ter que conversar, né, com as pessoas. Uhum. Nossa, Aí legal. foi assim, mas aí nesse meio tempo, eu aqui, acabei conhecendo meu marido. E foi super assim, uma coisa super ocasional, digamos, uma coincidência, não sei. Ou destino, que cada um queira chamar, mas eu tava andando na rua e ele foi dar ré no carro, que ele tava saindo da casa da mãe dele. Era uma sexta-noite, se eu não me engano. E ele sempre levava as roupas para ela lavar da semana, porque ele morava sozinho, então contava com a ajuda da mãe. Aí ele quase, tipo, me atropelou, assim, eu andando na calçada. Porque aqui geralmente as pessoas não andam na rua, né? Gente.
Gente. Aí eu dei uma corridinha assim, sabe quando você vê que o carro tá vindo, aí você dá aquela corridinha pra escapar? Sim. Aí ele parou pra falar comigo, aí ele falou comigo em inglês, eu não entendi uma palavra, porque eu ainda tinha acabado de chegar, né? Não sabia falar inglês. Aí depois falei com ele, aí eu falei pra ele que não falava inglês, porque essa frase a gente sabe, né? I don't speak É. English. É. Aí essa eu já sabia. Aí essa frase eu falei, aí ele, então você fala o quê? Ele falou espanhol comigo, porque aqui em Miami é muito comum falar espanhol, tem bastante Ah, latino. uhum. Aí eu falei, também não falo espanhol, né? Também falei lá um portunhol, falei que não falava espanhol. Putz. Aí ele, então o que você fala? Eu falei, falo português. Aí ele, eu não falo português. Aí eu, então, tipo, a gente não vai conversar hoje, né? Aí foi assim. Mas depois a gente se comunicou bem por mensagem, dá pra usar o tradutor. Gente, é bem Ai. história De de filme! filme. Eu amei! Ai. Engraçado. E ele é dos Estados Unidos? Ele não é dos Estados Unidos, né? Então, ele veio pra cá pequenininho, né? Com 6 anos. Mas ele nasceu na Nicarágua, que é um país da Tá. América Central. Não fica muito longe daqui. Tipo, de avião dá 2 horas. Ah, tá. Ai, gente, que amor. E aí tá, aí vocês começaram a namorar e você falou, eu vou ficar aqui, pronto, acabou. Não, a gente começou só a sair e pra mim, né, no Brasil existe o namorar e o ficar. Então eu falei, tô ficando com esse moço, quando for embora, tudo acabou, né? Sim. Aí eu falei, estamos ficando. Aí depois a minha amiga, conversando com ela no WhatsApp do Brasil, falou, você sabe que nos Estados Unidos, quando um moço começa a sair muito frequente com a mesma menina, pra ele tá namorando, não vai ter pedido oficial. Aí eu falei, Ai! será? Aí eu olhei na internet, no Google, e era verdade. Aí eu perguntei pra ele, um dia que a gente saiu, depois que eu tive essa conversa com essa minha amiga, eu falei assim, é verdade que, pra você, o que você me considera, né? Perguntei, você me considera uma namorada? Aí ele falou, sim, eu só tô saindo com você. Tipo, namorada aqui significa que você tá saindo com a pessoa, porque é uma coisa meio do brasileiro, de tipo, sair com vários ao mesmo tempo. Que Uhum. geralmente o americano ele tem uma coisa. Ah, O latino não, que é o hispano, que é o latino mesmo ali, sim, países da sim. América Central, da América do E do Sul, sul. tem essa cultura, né, mais machista de que o homem fica com várias. Mas o americano mesmo ele é bem correto, bem sério, geralmente ele só fica com uma. Pelo menos com uma por vez, né? Aí eu falei, não, é verdade, eu só tô saindo com você. Eu falei, nossa, que bom, isso aqui eu também só tô saindo com você, né? Tipo, acho que ele já sabia, mas de qualquer maneira, né, deixei claro. Bom avisar, né? Aí, Vai que. Vai que, aí, né? aí um dia ele perguntou quando que eu ia embora, aí eu falei a data que eu ia embora, aí ele ficou um pouco assustado, falou, não, me apeguei muito a você, gosto de você, não queria que você fosse embora. Essas coisas, aí eu fiquei meio assim, eu falei, bom, eu já tenho a data de ir embora, eu tenho que ir. Isso não importa, porque eu preciso voltar e tal. Então, que ele queria que eu ficasse, né? Eu falei que não ia poder ficar. Aí eu falei que eu ia voltar pro Brasil, que depois eu ia dar um jeito de voltar pra cá de novo. Aí ele, se você voltar, a gente casa, aí você tem sua documentação, você pode ir pro Brasil quando você quiser, você não vai precisar ficar presa aqui, porque Olha. como ele é cidadão americano, então se você casa com um cidadão americano, você tem o green card. Então você não fica preso Uhum. nos Estados Unidos igual quem entra sem documentação ou entra, por exemplo, com visto, o visto expira e acaba ficando ilegal. Ah, aham. Então eu falei, é uma oportunidade, né? Uma proposta. Aí pensei, bom, deixa eu voltar para casa primeiro. Aí voltei, falei com a minha mãe, com meu pai, com meu avô. Ninguém gostou da história. Meu pai não me apoiou, meu avô não gostou. Falou que, né, não conhece a pessoa, ficava com Sim, sim. medo, achou tudo isso muito louco, muito recente, mas a minha mãe, assim, ela ficou preocupada, mas me apoiou. Ela falou, se você acha que você quer ir, eu tenho que apoiar você nas suas vontades. Ela também ficou triste porque só morava eu e ela, né, então ela ia ficar sozinha, mas ela nunca falou assim, tipo, Ah, por exemplo, não vá. sim. Sempre as mães apoiando, né? Sempre. Aí eu vim. Aí a gente ficou junto. Poucos meses depois ele comentou que queria tentar ter um filho comigo.
E eu sempre sonhei Ai, em que ser mãe. legal. Então eu falei, vamos tentar, né? Aham. Mas achei que não ia dar certo. Eu falei, vamos tentar achando que não ia dar. Mas, tipo, acho que em 1 mês ou 2 eu já engravidei. Olha, foi Tentando. Foi rápido. bem rápido. Que foi a gravidez da Isabela. Uhum. Aí eu fiquei surpresa na época. Eu tive uns sonhos, assim, não sei se vocês acreditam, mas eu tive Ah, eu uns sonhos. acredito. Eu lembro até hoje do sonho bem claro, assim, que foi a resposta antes de qualquer teste, qualquer coisa, porque eu sempre tive a menstruação bem desregulada. Então eu nunca Uhum. fui, assim, por menstruação e calendário e tabelinha igual as outras meninas que são, digamos, reguladas, porque eu sou toda Sim. desregulada. Mas Uhum. aí, então eu não tava preocupada se veio, se não veio. Até porque veio minha menstruação no primeiro mês. Oh, que Então, lindo. eu. Acordou um aqui. Aí veio minha menstruação no primeiro mês normal. Ainda pensar, não tô, né? Aí depois, quando eu descobri a gravidez, eu já tava de 11 para 12 semanas. Nossa. Nossa. E eu tive um sonho que foi que eu tomava água num bebedouro e caiu uma aranha laranja assim no bebedouro. Aí depois eu olhei o significado, aí falava que aranha colorida era maternidade, alguma coisa assim, tipo, coisa relacionada à mãe e à maternidade. Aí quando eu contei Nossa. pra minha mãe, a minha mãe falou assim, nossa, e eu tô achando que você tava grávida. Aí ela disse que até tinha sonhado com uma bebezinha, com uma menina. Nossa, um instinto. Olha só. As mães sempre arrasando. Sempre. E aí outra coisa também engraçada foi que eu nunca na minha vida pensei em colocar o nome da minha filha de Isabela. Na verdade, eu queria Júlia, ou ia ver um outro nome, mas eu queria Júlia. Aham. Aí, Júlia em espanhol se pronuncia Julia, porque o J tem um som meio que de R. Ah, aham. Então, quando eu descobri que era menina, né, quando eu descobri o sexo, primeiro eu fiquei um pouco chateada, porque eu queria menino. Então, eu passei uma Ai, eu na semana assim, um vida. pouco triste. Fiquei triste, chorando, depois eu falei, não, eu nem tenho filhos, eu queria também sempre uma menininha. É que eu queria um menino, pelo fato de que o John decidiu tentar e ele já tem uma filha. Na época ela tinha 6 anos. Ah. Uhum. Então eu queria um menino, porque ele ia ficar com um menino e uma menina, e eu ia ficar só com um menino. Essa é a ideia, né? Então ia estar certo, porque eu acolhi a filha dele como minha filha também. Quando ela tá com a gente, pra mim não tem distinção nenhuma. Aham. Então, que eu acho que foi uma das coisas que ele gostou a ponto de querer estar comigo por uma coisa séria. Porque ele sabia que não ia ser fácil apresentar, introduzir tipo, a filha dele para uma outra pessoa, inclusive a mãe da filha, né? Peraí, vai ter que dar uma pausa aqui. Tá bom. Então, eu tinha parado na parte que, né, aqueles probleminhas da Globo, já retomamos. Então, não, de que eu não imaginava colocar o nome de Isabela. E o nome da Isabela também foi uma coisa engraçada, porque quando descobrimos que era menina, aí teve essa pauta da tal da Júlia, que não ia ser Júlia, ia ser Julia, aí não ia soar bonito em espanhol e precisava de um nome que ficasse bem nas 3 línguas. Aí eu falei, Nossa. bom, verdade, temos essa questão, né? Uma, Aí, uma missão, na verdade, porque olha. É. aí eu falei, quer saber? Vamos ver o que vai dar isso. Aí perguntei pra minha mãe que ela achava. E o John também perguntou pra filha dele porque ela ficou empolgada que ia ter uma irmãzinha, porque ela sim queria uma menina. Então ela ficou muito feliz quando ela Ah, soube que eu tava grávida de menina, que ela ia ter uma irmãzinha. E que ela já uhum. queria, tipo, acho que quando o meu marido tava junto com a mãe dela, ela já queria, entendeu? Então, aí ela falou Sofia ou Isabela. E aí minha mãe mandou depois pra mim no WhatsApp Isabela. Aí eu achei muita coincidência, Isabela. Aí eu perguntei pra minha cunhada o que ela achava, que é a irmã do meu marido. Aí ela Uhum. falou, ai, minha amiga tem uma filha chamada Isabela, mas ela nem é tão próxima assim, pra não dar conflito nas crianças com o mesmo nome, né? Quando tá sempre Sei, Aham. junto no mesmo sei. ambiente. Aí ela pegou e falou, não tem problema, inclusive eu acho lindo. É meio que todo mundo gostou, todo mundo achou lindo, e aí ficou Isabela. Mas assim, a única menina que eu conhecia, Isabela, era uma menina do ensino médio que ela era super metida.
Ela nem falava com a gente. Então, tipo, nunca eu ia pensar nesse nome. Aham. Mas era pra ser, tipo assim, porque ela escolheu o nome dela, não fui eu, sabe? Era tipo, A olho pra Isabela carinha dela, ela realmente é um até nome combina com lindo. o nome mesmo. É, Ah, combina mesmo. Isabela é um nome lindo, eu acho maravilhoso esse nome. eu Eu gosto. cogitei pro nome das meninas. Mas eu, com o negócio de nome, quem acompanhava lá no Instagram sabe, gente, era Nossa, todos os nomes do mundo eu queria colocar. E eu a queria Mayara colocar era 2 triste. nomes. E aí o Matheus falava de jeito nenhum que nossa filha vai ter 2 nomes, é um nome só, pelo amor de Deus. E eu fazia umas combinações, tipo, nada a ver. E aí é igual da Marcelinha. Eu falo que Igual o quem meu, né? escolheu é Letícia, Minha Letícia mãe que me Carolina? perdoe, né? Mas tudo bem. Como que é o seu, Letícia? O meu é Letícia Caroline. Ah, Nada a ver. acho legal. E o que você colocou, Mayara, nas meninas? Então, aí o da Catarina ficou só Catarina, Ok. porque eu tinha muito esse negócio, tipo, não, um dia eu vou para os Estados Unidos, ela vai para os Estados Unidos, então vai ficar bonito, né, Catarina? Fica Uhum. Catherine, vai ficar bem bonito. E o da Marcela, eu falo que foi os hormônios que escolheu, porque eu não sei por que eu coloquei o nome da bichinha de Marcela. Marcela, olha que nome sem graça, gente, Marcela. Ai, eu acho Ah, eu acho lindo. bonito. Eu Ai, eu acho gosto muito sem graça. também. Porque eu sempre A quis Marcela colocar. vai escutar isso quando ela crescer. Vai Meu não. Deus. Vai falar, nossa, mãe. Nossa, mãe, que Gente, horror. eu liguei um tempo atrás, eu liguei no cartório pra perguntar como que eu fazia pra mudar o nome, pra vocês terem noção. Porque você se Menina. arrependeu depois? Nossa, o nome do meu irmão Marcelo, eu acho super bonito. Eu Ah, tenho um eu tio não, também que chamava Marcelo. eu não sei, porque assim, da Catarina eu fui, eu olhei todo o significado e fiquei com aquele negócio, de gente, Catarina, você não anda na rua e conhece uma Catarina toda hora. É o nome mais antigo que veio e teve a rainha Ai, eu Catarina e não sei gosto. o que, nanana. E Marcela ficou tipo Marcela, sabe assim? Aí, Marcela, menina. mas hoje eu já me acostumei. Tanto que no começo eu só falava Marcelinha. Eu nem conseguia falar Marcela. Eu me arrependi pra caramba. Aí hoje em dia já não. Eu já olho assim ela e falo, ah, tudo bem, Marcela. Mas a gente achou. Por que que a gente escolheu Marcela, na verdade? Porque o Matheus conhece uma pessoa que se chama Marcela. Que é tipo, uma mulher. Ela é muito profissional, assim. Ela é muito inteligente. Ela é mãe também. Ela é super. É Uhum. uma mulher foda. Sei. E aí a gente pensou nisso, tipo, porque você acaba associando, né, o Sei, nome à pessoa. sempre. Então a Com quem gente ficou você tipo, conhece. aí a gente ficou tipo, não, Marcela é nome de pessoa foda. E aí a gente já ficava, a doutora Marcela, ó, que nome de pessoa foda. E aí foi isso. É Ai, eu verdade, então amo. acho que a escolha tá excelente. Já Eu nasceu gostei. uma menina empoderada. É, É. então. Pelo menos quando ela perguntar por quê, a gente vai falar, né? Foi porque nós conhecemos uma pessoa que era uma mulher foda. Exato. Ô, Ju, então a gravidez da Isabela foi uma gravidez planejada. Vocês planejaram? Podemos dizer que sim, que foi planejado. É, Quando aconteceu, deu aquela, né? Como friozinho na fala? barriga. Aquele friozinho na espinha, mas ao mesmo tempo encheu os corações de alegria. Então foi. Aí a gravidez minha sempre foi muito tranquila. Então, por exemplo, algumas pessoas ficam enjoadas, né? Algumas mães falam que a gravidez é bem incômoda, bem desconfortável, principalmente no começo com os enjoos que dá, que passa Uhum. mal, que não consegue comer. Ah, eu passei muito Eu não mal. senti nada disso em nenhuma das duas. Eu nunca tive um Olha, enjoo. abençoada, Sério? Só que gente. não sei nem como eu enjoo, comia de tudo, qualquer coisa. Eu tinha só assim uns desejos. Às vezes vinha uma coisa nada a ver na cabeça. Tipo, muito. Eu falava, gente, eu achava que esses desejos de grávida era frescura. Não é real. É do nada assim, ó. Parece Quero que um você suco sente de até o milho. gosto, né? Suco de milho, eu É, amo. tipo, você fala, pô, eu amo também, mas tipo, onde você vai encontrar um suco de É, milho? e você morando Aqui aí em Miami, fora. então, piorou. Aí, por exemplo, aqui não tem, sabe? Não tem, por exemplo, vamos ali na Castelo e não show no Rei da Aham. Pamonha, Ai, comprar o eu suco. amo. Não tem. Aham. Eita. Aí, por exemplo, dos meninos era suco de abacaxi. Até o Ai, que último dia delícia. da minha vida, eu acordava com uma sede do suco de abacaxi. E geralmente eu sou uma pessoa que tem sede de água.
E era um suco de abacaxi específico de uma caixinha, de uma marca aqui do mercado. Eu lembro que teve um dia que eu acordei de manhã seca nesse suco. Fui na geladeira tomar um suco. Tava a caixa na porta da geladeira, mas a caixa vazia. Coisa de marido. Que Ai, tomou é. tudo, deixou uma gota e botou a caixa de volta lá. Que eu peguei na caixa, assim, só deu aquela chacoalhadinha, assim, faz tic, tic, uma gotinha. Eu queria morrer, eu liguei pra ele xingando, coitado. Falando por que ele tinha tomado meu suco de abacaxi e me deixou sem nada. Que como que eu ia passar o dia Que inteiro morrendo desespero. de Sem sede, suco tipo, de abacaxi. Aham. eu podia tomar água, né? Mas não, era suco de abacaxi. E incrível, porque, tipo, eu nem gosto de suco de abacaxi. Sempre quando eu ia num restaurante, eu preferia pedir, sei lá, limonada suíça, ou morango com leite, ou maracujá, ou melancia, mas o abacaxi era, tipo, o último. Aham. Mas nesse caso era ele. Aí depois que os meninos nasceram, já nunca mais senti vontade desse suco de abacaxi. Se tiver, eu vou tomar. Mas, tipo, não é que assim, tô com vontade. Aquilo era uma coisa assim, não sei explicar. Ah, Inexplicável. nas duas gravidez eu senti muita vontade de comer aquele sanduíche do Subway. Ah, sei. Na verdade, Ai, eu enjoava delícia. muito, eu enjoava muito. Eu parei de comer um monte de coisa, principalmente no da Catarina. Churrasco, arroz e feijão, purê de batata, tipo, eu não comia quase nada. E aí, do nada, me vinha, assim, vontade de comer Subway. Então, eu tinha épocas que eu comia Subway no almoço, comia na janta, comia no outro dia, comia no outro dia. Nossa, hoje em dia eu nem aguento olhar. Nossa, menina. Aquele negócio que Ainda você bem que vai Subway não é assim. tão ruim que nem um McDonald's. Que senão já É, pensou, menina? nossa. É, Mas é se igual não, a mas eu vou te falar. Coca-Cola. Eu, antes da gravidez da Catarina, não era muito fã de Coca-Cola. Quando eu engravidei da Catarina, eu só queria Coca-Cola. E da Marcela, a mesma coisa, e eu viciei. Hoje em dia eu não vivo sem. Bom, aconteceu isso comigo também. Nas duas gravidezes dos meninos, me dava muita vontade de beber refrigerante. Podia ser Coca ou outro, mas geralmente Coca. E me dava vontade de lanche de McDonald's também. E eu comi, mas hoje em dia eu não bebo refrigerante. Eu nunca gostei muito, mas naquela época eu lembro Sim. que me dava vontade de milkshake, de refrigerante, de coisas assim, bem doce, Só bem coisa ruim, estranho. né? Assim, como eu tava grávida, eu falei, se eu tô com vontade, eu vou comer. O que me dá É vontade, eu vou comer. Não vou isso. deixar ficar com vontade de nada. Eu fiz a mesma coisa. Mas, mas não sei se eu fiz o mais correto, viu? Porque realmente Coca-Cola é um veneno, né? É, nossa, eu Ai, Mas tomava é. É todos tomei. os dias. triste. Todos É os dias eu É, desentope tomava. privada, todo mundo fala isso. Ai, Coca-Cola É. desentope coisa, não presta. Mas é Agora, bom, né? McDonald's, quando eu tava grávida da Catarina, eu trabalhava, né? Trabalhava fora. E aí eu passava sempre em frente ao McDonald's pra ir pro meu trabalho. Gente, eu não conseguia sentir o cheiro, que já me embrulhava o Nossa, estômago na mesma hora. Eu não conseguia comer. Teve um dia menino. que eu, tipo, me forcei, me obriguei a comer e depois eu vomitei tudo. E eu amava McDonald's. Hoje em dia já não é uma Eu coisa que amo. eu não como mais, assim, tipo, que eu não sinto um pingo de vontade de ir lá, ai, vamos no Mac. Nossa, menina. Mas era com todos assim, tipo Mac, Burger King, Não, era só McDonald's. Só Bob's. que assim, Ah, o que McDonald's me engraçado. enjoava até o cheiro. Então eu não Gente, comia o McDonald's e eu parei de comer esses fast food. Foi quando eu sim. comecei a comer pizza, porque antes eu não gostava tanto de pizza. E agora você vê, eu não paro de comer pizza. viu? Esquisito, Gente, né? Mudou Tem os umas coisas que é hábitos estranho. a alimentares. gravidez muda a pessoa mesmo. É. Ô, Ju, É, mas e aí? E aí você falou da gravidez dos meninos. Os meninos foi planejado também ou foi um susto? não, os meninos foi um sustão, né? Em dose dupla, porque a Isabela, ela foi uma bebezinha assim que ela sempre chorou. Chorava muito, aquele bebê que chora, que não para. Aham. Ela chorava desde, assim, não sei, desde a hora que ela saiu, foi um parto normal, então desde a hora que ela saiu pro mundo, não parou de chorar nunca mais. Era de dia, de noite, todo momento, queria ficar. Porque assim, o que eu imaginava da maternidade? Que se você colocasse pra dormir no berço, o bebê ia dormir no berço. Vai chorar só pra mamar, vai voltar pro berço. Você vai deixar ele o dia inteiro no carrinho pra, sei lá, lavar uma louça, fazer uma comida, o bebê vai ficar ali do lado, olhando pra você no carrinho. E não era ela. Ela queria ficar no colo todo momento. Ela queria o peito, eu dei peito livre demanda, então ela queria toda hora. Então, assim, eu tomava banho, colocava ela numa cadeirinha que eu tinha de frente ali pra mim, fechava o box, tomava banho ela de frente pra mim.
olhando eu tomar banho. Mas ali ela já chorava, porque ela queria estar Sei literalmente como é. colada. Então eu tinha que tomar banho ouvindo choro. Aí eu tinha duas opções na hora de almoçar. Comer só com o braço, porque o direito eu ia estar comendo e o esquerdo eu ia estar segurando ela com ela no peito. Ou eu ia botar ela nessa cadeirinha olhando pra mim, ela chorando, gritando o tempo todo, eu teria a mão direita e esquerda pra comer. Aí meu marido chegava do trabalho e eu já estava no ápice do estresse, falando que eu não aguentava mais ficar trancafiada o dia inteiro em casa sozinha. E com Porque choro. como a gente sabe, eu estou aqui em Miami, então não tenho família, não tenho amigos. Estou o dia inteiro lidando com puerpério, com bebê recém-nascido, com casa, com comida, sozinha. Aí fui me sobrecarregando. Não considero uma depressão, não considero uma depressão pós-parto, eu considero só que é um estresse natural que poderia acontecer até hoje em dia mesmo. Mas que assim, a rede de apoio ajuda muito, né? Mas como eu não tive, eu tive uma amiga que veio pra cá logo que a bebê nasceu, ela ficou comigo o primeiro mês. Então esses dias mais críticos do primeiro mês ela me ajudou pra eu descansar um pouco, pra eu aprender a amamentar, que eu não soube, meus seios racharam, sangrou. A Isabela não sabia mamar, eu não sabia também dar de mamar. Então a gente pastou muito nas primeiras semanas, até eu aprender que tem a pega correta, que tem um jeito de amamentar. Foi uma escola para minha maternidade desde a hora do dia que ela nasceu. Eu me transformei em uma outra pessoa. Essa parte, só te cortando um pouquinho, essa parte do amamentar, eu tenho até essa curiosidade. Aí, nos Estados Unidos, não é comum, por exemplo, no hospital, quando você tem o bebê e tal, não tem as enfermeiras para te ajudar, para te ensinar, ou tem, porque aqui, por exemplo, a Catarina, quando ela nasceu, o primeiro dia dela, né? Ela não pegava o peito de jeito nenhum. Ela mamou uma vez, foi assim que ela saiu, e aí depois que limpou tudo, ela veio pro peito. E depois ela não pegou mais. Aí vinha a enfermeira, me ajudava, olha, é assim, e ela tem que ficar desse jeito e tal, não sei o que, me ajudou, e aí eu aprendi e eu tô amamentando até hoje. Mas aí tem essa humanização ou não tem? Então, aqui nos Estados Unidos, vamos para as diferenças, né, Brasil e Estados Unidos, que aí o pessoal fica bem curioso para saber. Então, assim, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, o parto da Isabela, eu vim para cá, eu ainda não tinha plano de saúde. Aqui não existe SUS como existe no Brasil, É mas o que importante falar. existe? Existe uma coisa chamada Medicaid, que aqui é assim, por exemplo, como eu posso explicar? Todos os hospitais são particulares, não existe nenhum público, todos são particulares. Só que eles têm uma conduta que é não negar atendimento. Pode ser quem for. Pode ser o mendigo que está ali embaixo da ponte. Levou para lá para o hospital, vai ser atendido, vai fazer tudo o que precisa. Aí depois chega a conta, no final. Aí às vezes é uma conta caríssima. Então, o parto da Isabela, pelo bebê nascer, pelo bebê que nasce aqui, nasce americano, o próprio bebê já tem o seu, digamos, CPF daqui, que chama Social Security. Então, ele já tem o CPF daqui. Quando ele já tem o CPF daqui, toda aquela conta que foi gerada do hospital da mãe do bebê, devido ao parto, vai para o CPF desse bebê e aí depois disso a dívida é quitada. Por quê? Porque se a gente entra com o recurso de que a família não tem renda para pagar, aí o próprio governo quita a dívida do parto. Olha que Então, legal! por exemplo, eu não precisei pagar. Ah, mas aí é só Gente, o eu não fui parto. para os Estados Unidos achando que eu ia ter que pagar o parto. Não, não paga o parto. O que você tem que pagar é todo o pré-natal. Então, ultrassom, a visita com o doutor, tudo isso eu tive que pagar do meu bolso porque eu não tinha plano de saúde. Então, cada visita era um pagamento. Só que, por exemplo, muita gente não vem ter o bebê aqui porque não tem o dinheiro para pagar essas agências, esses Instagram que tem, de que tem o seu bebê em Miami, não sei o quê. Besteira, porque pode vir aqui e ter. Só que a pessoa que vem do Brasil para cá tem o custo de ter que se hospedar num hotel ou numa casa, né? Porque onde que ele vai ficar? Sim. E então, assim, nesse mês aí, entre, sei lá, as 2 semanas antes do parto, ou um mês antes do parto, depois um mês depois que o bebê nasceu, porque ainda tem que fazer os primeiros acompanhamentos aqui antes de pegar um voo de 9 horas pro Brasil de volta, entendeu? Sim.
Então tem essa diferença, né? Porque você vai ter um custo, mas o parto em si Uhum. não é necessário pagar porque o próprio bebê já quita. Agora, tem. A Isabela nasceu num sábado, era 14 de janeiro de 2017. E tem uma assistente como lactante, digamos assim. Que não é enfermeira, é uma moça específica que trabalha com isso, de ajudar na pega, de ajudar a Sim. amamentar e tal. Só Ah, que como era tá. sábado, ela não estava. No domingo ela também não estava, porque eu acho que ela vai tipo segunda a sexta. Na segunda eu já tive alta para voltar para casa, porque foi parto Putz. normal. Então eu não tive. A enfermeira que estava no meu quarto é mais da cultura americana, de que tipo assim, amamentar é bom, mas não é tão necessário. Pode dar a fórmula Ah, pro bebê. sim, sim. Então, ela meio que me ajudou e viu que não rolou, que eu não sabia, que a Isabela não sabia que não estava rolando. Ela falou: a bebê, vocês não vão poder ter alta se a bebê não mamar antes de ir. Ela não pode estar nem com o peso que nasceu e nem menos. Tem que estar ganhando peso, senão não pode sair daqui. Uhum. E Aconteceu aí, comigo mais ou menos isso na- também. e a bebê chorando, gritando. E aí, a minha amiga que estava comigo, eu e meu marido me pressionaram a deixar a enfermeira dar a fórmula para bebê. E eu deixei já chorando de raiva. De raiva. Imagino. Porque assim, eu deixava, sabe assim, quando você vê 3 contra 1, você Aham. passou Sim, que a sim. mãe, um capricho seu. E não era, né? Era uma vontade É, a muito grande Catarina eu de tive que deixar fermentar. da fórmula também, pra poder sair, senão eu ia ter que ficar mais tempo no hospital. É, eu acho ridículo isso, de verdade, porque me forçou, né? Me impôs uma É, coisa. Mas eu falei, quer saber, não vou fazer também uma tempestade em copo d'água por causa disso. Mas eu falei, chegando em casa vai ser do meu jeito, com as minhas regras, porque é minha filha. Aí não tô no hospital, né? Não sou obrigada a fazer o que a enfermeira tá falando. Mas aí minha amiga, a enfermeira falou que tinha que ser a cada 2 horas que a bebê tinha que mamar. Então, assim, quando eu tinha um fôlego que eu ia respirar, que meu bico do peito ia Nossa. ter uma aliviada, ela já falava, deu 2 horas, acorda a bebê e dá de putz. mamar. Hoje em dia, se eu soubesse, eu nunca acordaria um bebê pra mamar, a não sei que passe de 5 horas, sabe? Mas assim, a cada 2 horas, Aham. não. Então, Sim. assim, coisas que a gente comete o erro na primeira vez, que acho que na segunda ou nas próximas a gente não comete mais. O É, bebê recém-nascido, ele dorme bastante mesmo, é normal, de dia e de noite. Se você vê que tá dormindo muito, aí tudo bem, mas de 2 em 2 horas é muito rápido. com a Não Catarina eu dá. fiz isso. Eu fiz, na verdade, de 3 em 3, mas era aquele negócio. Eu dava mamada, eu ficava muito cansada, porque ela ficava no peito e ela ficava. Fazia, né? Como o pessoal costuma dizer, fazia o peito de chupeta. E não saía, então eu não conseguia dormir. E aí quando ela soltava, já tava dando a hora dela mamar de novo, você não descansa. Gente, é horrível, tá doido. Com a Marcelinha já Exatamente foi assim. totalmente diferente. E as pessoas têm essa mania de romantizar muito a amamentação. Realmente ela é linda quando ela já tá funcionando de uma forma boa pro bebê e pra mãe. Mas o começo é difícil, não para todas as mães, mas eu acredito que uma certa maioria. Porque depois eu escutei outros relatos, eu falei, olha só, Aham. como ninguém nunca me avisou isso antes? Eu sempre achei. É. Pra mim só tinha o cenário perfeito, não tinha, tipo, que poderia não ser fácil. Esse Agora era o meu maior você já medo conversou. da gravidez. Às vezes as pessoas falavam, tá com medo do parto, não sei o quê. Eu falava, não, tenho medo de amamentar. Porque eu sempre soube que ia doer muito, porque eu via a minha irmã amamentando. O peito da minha irmã teve uma vez que ficou meio que. O bico ficou quase que pendurado, assim, de tanto que machucou. E eu tinha muito Ai, medo. Eu comprei Deus. pomada, sabe aquela doideira Socorro, assim? Deus. E aí, O meu graças a ficou Deus, assim. o meu não rachou nem nada, porque eu tive a enfermeira que me ajudou. Só que no começo dói muito. E fora todas as informações que vão te bombardeando, né? E você fica com medo de estar fazendo errado, de estar fazendo certo, você não sabe. É muito ruim. Da Marcelinha já foi É. mais tranquilo. E nesses intervalos o bebê gritando, chorando, desesperado com fome, imagina. É bem Exatamente. estressante mesmo. Então, e é Meu tudo muito Deus. novo, porque você tá saindo daquela fase de, por exemplo, Juliette ou Maiara, menina, jovem, com amigos, com responsabilidade que, sei lá, é só trabalhar e ir pra escola, para uma outra coisa muito maior. Então tem essa transformação também, Uhum. nossa, de como de menina para mulher, sabe? É Tipo, igual agora eu sou mãe, você. agora eu sou esposa, agora eu não sou só filha, só amiga. É Sabe igual você assim? É uma postou, coisa muito grande. vi você postando uma vez, que era o aniversário da Isabelle, e você falou que comemorava também, porque é como se fosse
o seu aniversário de mãe, né? Porque ela te tornou mãe e você comemora junto com ela, Então, né? todo aniversário dela, pra mim, é uma celebração além do aniversário dela. Mas acho que todo ano eu escrevo isso. Que eu quero deixar claro pra todo mundo que eu tô me parabenizando. Porque quando ela fez 5 anos, fez 5 anos que eu sou mãe. Que eu aprendi a ser e fazer tudo que eu faço hoje por eles. Então, é muito importante. Sim, Ai, sim, ai. com certeza. E é isso. Quando eu descobri a gravidez de gêmeos, me assustou muito, porque, como eu falei, a Isabela foi um bebê que chorava muito, de dia e de noite. Outra coisa que eu escutava falar de bebês assim, mas a gente sempre acha que é tipo 1%, né? Tipo, a gente sempre acha que é um daquela pessoa, mas que nunca vai acontecer com a gente. É. Mas aconteceu comigo. Eu tive um bebê premiado que chora sem parar e que não fica quieto, que só quer colo e só quer peito. E não era isso que eu tava imaginando. Tava imaginando um bebê de carrinho, um bebê de berço, enfim. Aí não foi, tudo bem. Cuidei o melhor que eu pude e descobri que estava grávida quando ela tinha 4 meses. Então, muito pequenininho. Ai, Gente, meu meu Deus. Deus. Foi assim, Um bombardeio. susto. É. Caraca. E foi fazendo um teste de gravidez em casa. Uma amiga estava comigo que tinha saído com um namoradinho que era ficante aqui em Miami. E ela preciso ver se eu tô grávida. Aqui nos Estados Unidos tem uma loja que é tudo $1, que agora também já não é mais, é 1,25, porque a Sim. inflação subiu. Mas naquela Aham. época era tudo $1. Então eu falei, vou comprar um teste de gravidez pra mim também. Mas assim, nem sei por que eu falei. Até hoje eu penso, por que eu falei aquele dia que eu comprei um teste? Eu falei, não sei. Aí resolvi fazer o teste. Ela fez pra ela, deu negativo. Aí eu fiz o meu. Aí na hora que deu 2 pauzinhos, eu me assustei. E eu gritei pra ela, lá do quarto. Falei, amiga, 2 pauzinhos aqui não tá, né? Que ela tinha acabado de fazer o dela. Ela começou a rir e falou, Juliette, para de ser besta. Para de ser idiota. Ah, Falei, não, tô falando sério, deu 2 pauzinhos aqui, que não tá, né? E um é que tá. Ela, deixa eu ver isso aqui, menina. Quando ela agarrou, ela ficou branca da cor da parede. Meu Ela, Deus. 2 é que tá. Aí meu. me deu uma raiva de mim porque eu não comprei 2 testes. Porque na hora que você faz um da positivo, a primeira reação é que você quer É fazer fazer outro mais teste. 10. Nossa. E aí eu não tinha outro para fazer. Eu falei, pronto, agora eu estou na roça, como a gente fala aí no Brasil, estou na roça. Aí eu falei, meu, já não tô dando conta da Isa. Eu pensei, acabei, né, com a minha vida. Igual o povo fala quando a gente tá grávida, você acabou com a sua vida. Eu pensei, acabei com a minha vida. Aham. Aí eu fiquei assim, nossa, super chateada, pensando, nossa, eu tô vivendo uma fase que era pra ser linda, mas eu tô super estressada, cansada, me achando feia. Meu relacionamento com meu marido não tava bom, porque quando ele chegava eu já tava estressada, então era só briga. Eu falei, imagina, vem um bebê agora. Que alegria, né? Aí, Nossa. mais dívidas, tipo, eu não tava trabalhando, só ele já tinha que sustentar a filha dele, que ele já tinha mais um novo bebê, e agora vai vir outro bebê. Eu falei, nossa, Ai. isso não vai dar certo. Aí eu pensei, bom, agora já tá feito, né? Não tem que fazer, tem que resolver. Aí contei pro meu marido. Depois que essa amiga não tava mais em casa, ela já tinha ido embora no fim de semana, aí eu sentei com ele pra conversar, falei que tava grávida. Aí ele se assustou muito, falou, eu não tô preparado pra ser pai de novo, a gente ainda tá lidando com a Eita. Isabela. Aí ele falou assim, você sabe que você vai ter que fazer um aborto, né? Aí eu fiquei assustada. Eu falei, como assim? Eu não vou conseguir sustentar toda essa família. Aí ele falou, para pensar, como eu sozinho? Aí eu fiquei assim assustada, sabe? Eu fiquei tipo, e agora, né? O que eu vou fazer? Aham. Porque realmente, filho não é assim, por Não, um ano, por 2, tipo, é pra É, sempre. é a E a vida toda. responsabilidade é tua, o custo é seu, é tudo com você, mamãe e papai. sim. Então eu fiquei assustada. Aí eu não queria fazer isso, porque na nossa cultura brasileira, isso não é algo comum. A gente É, não tem isso sim. liberado no país, a gente cresce crescendo, escutando que é um crime, que é um pecado. Aham. Então eu falei, poxa É, vida, isso que é bom a gente pontuar, porque às vezes as pessoas se escandalizam, mas que nos Estados Unidos é algo que já, é algo entre aspas, legalizado já há muito comum, tempo. Isso é, acontece aqui todos os dias de uma Sim. não forma é legal. um É tipo tabu. você ligar, você liga numa clínica, faz um agendamento igual você liga pro médico para marcar o horário. Aham. E vai É lá bom e pontuar faz. isso. Uhum.
É. E E aí? assim, e é comprovado, hoje em dia, assim, eu não sou a favor do aborto, por exemplo, para mim, mas eu sou a favor do aborto para a mulher que quer fazer. Ela ter o direito de fazer de uma forma, digamos assim, segura para a sua Sim. própria Uhum. saúde. Uhum. Por quê? Porque eu não posso dominar e escolher algo no corpo de outra mulher. E eu, como mulher, Sim. eu dou suporte e apoio a outras mulheres. Eu não trago julgamentos para outra mulher. É esse o meu ponto. Então, por exemplo, você faria? Uhum. Eu não faria, tanto que eu não fiz. Mas se alguém fizer e vir compartilhar comigo, vai escutar sérios julgamentos. Eu vou só dar um braço amigo, um ombro amigo e pronto. Porque cada um. É. E vivendo aqui é muito mais fácil de entender de que as nossas crenças são baseadas onde a gente cresceu e o que trouxeram pra Uhum. gente de bagagem durante a nossa vida. Sim. Porque aqui, eu não acho que a Isabela vai um dia enxergar o aborto como eu enxergo. Por mais que eu ensine o que eu penso. Porque ela já nasceu nos Estados Unidos e Sim. vai ver que aqui sempre é um crime isso. Nossa, mas onde eu moro nunca foi. Sabe É. assim? E, Aham. e tudo bem. Então, e aí Então, como eu você falei, falou pra ele que não ia fazer, ou você pensou, como é que foi? então, eu não queria fazer. Aí eu pensei, bom, se ele me forçar a fazer, eu vou fazer. Eu falei, isso aqui também a gente não vai mais ficar junto. Mas não falei nada pra ele. Mas eu já tinha um plano na minha cabeça. Falei, se ele fizer eu fazer, eu vou e faço. E depois disso eu não perdoo ele e termino com ele e sigo minha vida e eu coisa pra ela. Ou aqui, ou no Brasil, não sei. E era esse o plano. Aí eu fui, agendei na clínica, eu aprendi tudo direitinho como fazer. Por isso que eu tô falando aqui, eu sei que é bem simples. Quando você liga pra Uhum. marcar, a mulher já até fala quanto que é. E na época era mais ou menos uns US$ 600. Então é um valor assim, não é barato e não é caro. É, não Dá é pra barato. se Sim. conseguir. Não é Uhum. também impossível. E aí tem que pagar lá na hora que faz. Aí eu fui na clínica fazer, já não querendo fazer, mas fui. E minha amiga teve que ir comigo. Por quê? Porque se eu fosse fazer um procedimento médico, quem ia ficar com a Isabela nesse horário, né? Então ela teve Uhum. que ir comigo pra ficar olhando a Isabela no carrinho enquanto eu entrasse, quando fosse chamada, né? Pra ver o doutor ou a doutora. Aí a moça, a primeira coisa que ela faz é um ultrassom intravaginal para ver o tamanho do feto e quantas semanas está de gestação. Aí foi quando eu tava fazendo uma oração, pedindo a Deus que alguma coisa acontecesse naquela clínica, que acabasse a força, não sei, que caísse um raio, não sei, que quebrasse os equipamentos, não Uhum. sei, alguma coisa que falasse assim, ó, hoje a Uhum. gente não tá fazendo, hoje não vai dar. É um sinal. Eu falei, Deus, manda um sinal, pelo amor de Deus, manda um sinal, faz alguma coisa por essa sua filha aqui que tá te implorando. E foi uma oração, assim, acho que uma das mais fortes que eu já fiz na vida. Que agora eu consigo, por exemplo, conversar com vocês e contar essa história sem me emocionar, mas que eu passei Sim. anos que eu nem conseguia contar, porque eu chorava muito. Gente, eu tô com Sim. um lencinho aqui já, porque eu já Aí, fico emocionada. aí, beleza. Aí eu fiz essa oração, pedi a Deus, aí a mulher lá, uma enfermeira super grossa, mandou assim eu abrir a perna, né? Porque a gente sabe que o intravaginal é aquele que enfia um negocinho assim com a camisinha, um gelzinho de Uhum. ultrassom, enfia lá dentro da pepequinha pra ver. Aí abriu, tal, viu, ok. Aí ela pega e fala pra mim, então, e eu ainda tinha falado assim, Deus, se for um, eu vou abortar e você me perdoa. Se for dois ou mais, eu não vou abortar. Vamos fazer esse combinado. Eu falei com Deus na oração. Ninguém Sim, sabia, só sim. eu e ele naquela hora ali, tipo, que eu tava deitando na maca, tirando a roupa, tudo, pra poder deitar, pra poder fazer o primeiro ultrassom intravaginal, porque eles têm que ver a posição, o tamanho, pra ver. Tem vários tipos de procedimento para retirada do feto, porque, por exemplo, você pode fazer desde quando você acabou de engravidar, que ainda é um feijãozinho, até quando tá com 6 meses, que o bebê já tá pronto, né? Sim. Então, é muito. Então, tipo, cada procedimento depende do estágio que tá avançada a gravidez. O meu Sim. era pouquinho tempo, assim, né? Era tipo feijãozinho, ou não sei se feijãozinho, talvez não sei, o início de uma maçãzinha, um figuinho, não sei. Era pequenininho. Mas aí era 8 semanas, né? Aí ela pegou, viu e falou assim: ó, um tem 8 semanas e 5 dias, e o outro tem 9 semanas e um dia. Nossa. Aí eu
Falei, quê? Porque ela falou inglês, né? Então eu não entendi direito. Ela falou um monte de número, assim. E eu ainda tava aprendendo inglês a partir dos números. Quando o americano fala um monte de número muito rápido, você fica Sim, confuso. Tipo, sim. qual número que é o quê? Aham. Sim. E aí ela pegou e falou isso. 8 semanas e 5 dias um, e 9 semanas um dia o outro. Eu falei, não, moça, impossível, eu só tive uma relação sexual. Aí eu falei, comecei a discutir com a enfermeira. Aí ela, você vai querer continuar fazendo o procedimento ou não? Aí eu falei, não. Se são Já que 2, deu a não. opção, né? Aí ela pegou e falou assim, então pode ir lá na recepção pagar o ultrassom. Aí eu paguei $150 de ultrassom. Não fiz, voltei pra casa chorando. E liguei pro meu marido e falei, não vou fazer. É gêmeos, eu sempre sonhei em ter gêmeos. Porque sempre foi um Sim. sonho muito grande meu, desde muito criança. Eu sempre fui Uhum. apaixonada em gêmeos. Então eu falei, esse é um sonho que eu considerava impossível, porque ninguém da minha família tem gêmeos. Ninguém da família do Uhum. meu marido tem gêmeos. E dizem que tem que ter alguém na família para poder, né, ter as É. chances. E isso tudo veio de forma natural. Eu falei, esse é um presente de Deus. Aí eu falei para ele que eu fiz uma oração. Aí ele não acreditou muito, mas a gente acha que ele acredita. E aí a gente decidiu que ia ficar com eles. E foi assim. Aí, graças a Deus, Oh. depois disso deu tudo certo. Mas depois que eu descobri o diagnóstico deles de autista, eu confesso que parece que não sei explicar. Eu fui conectando as coisas, parece que é o destino mesmo, sabe? Que era pra ser assim. É, eu vi uma frase que a minha amiga Sim. postou esses dias. Como é que foi? Mas é mais ou menos assim, que Deus ele não manda um filho autista para qualquer pessoa. Ele escolhe exatamente a mãe que vai ter o filho autista, porque é o que aquela mãe precisa naquele momento. E eu achei. É mais ou menos assim, a frase não é exatamente essa, mas eu achei assim muito bonito. Não que outras mães não sejam capazes de ter filhos autistas, não tem nada a ver com isso. Mas eu acho que tem a ver assim com. Cara, sabe? Era pra ser Uhum. desse jeito, era exatamente dessa forma que deveria ter acontecido, Sim. né? Eu Sim. É, Muito acho. bonito. Claro que tem toda uma romantização, né? Até na própria frase tem uma romantização, e a gente sabe que não é bem assim as coisas, Ah, que é bem é. difícil, Aham. mas a gente que acredita em Deus, a gente sabe que nada é por acaso, né? Eu acredito Aham. muito nisso, que nada é por acaso, tudo tinha que acontecer. não, eu também acredito, na verdade, sim. Também é a forma que você vê as coisas, né? Eu sou uma pessoa bem positiva, então eu acho que isso faz as coisas se tornarem um pouco menos difíceis. Uhum. Então, digamos que é isso, é uma batalha todos os dias, sim, mas a gente não pode se vitimizar, tem que arregaçar as mangas e fazer. E quando eu olho tudo de, nossa, penso, meus filhos, para mim é minha bênção, é a coisa mais linda que eu tenho na vida. Então, por mais que seja um dia assim mais difícil, que eles estão mais complicados no comportamento, que eu estou mais estressada, eu sempre lembro que eles são um presente de Deus para mim e que eu pedi para tê-los aqui hoje. Então, aí eu sempre ponho Sim. na minha cabeça Uhum. esse pensamento, esse mantra, e aí respiro fundo, me acalmo. E é por isso que eu falei no comecinho do podcast que a maternidade para mim é um exercício de paciência eterno, Uhum. assim. Quando você acha que você já exercitou sua paciência no nível máximo, vem algo ali que você nem imaginava que existia, porque você sempre vai poder dar mais de si e mais de si. É engraçado. É. E aí, na gravidez da Isabela, no primeiro mês, você teve a ajuda da sua amiga, e quando foi dos gêmeos, teve alguém para te ajudar? Essa mesma amiga veio e ela ainda até brincou porque foi exatamente um ano. Eles nasceram dia Nossa. 22 de janeiro de 2018 e ela 14 de janeiro de 2017. Então foi um ano e Gente. uma semana. E essa minha amiga veio de novo, e aí, como ela ficou um mês, o que ela perdeu no Brasil? Perdeu o carnaval. Pelo segundo ano consecutivo, ela perdeu o carnaval. Ela Ah! falou: Você não me engravide esse ano de novo, porque ano que vem eu não venho. Eu vou pular carnaval. Eu espero que ela tenha curtido o de 2019, porque aí já veio 2020 a pandemia e ninguém curtiu nada. Foi. Aí acabou os carnaval tudo, não teve até agora.
Ai, Mas ela veio gente. e me ajudou bastante, porque pensa que quando eles eram pequenininhos, recém-nascidos, a Isa só tinha 1 ano, ela ainda era bebezinha também. Sim. Então era como se fosse Aham. 3 bebês. Sim, Foi, sim. Como foi se um fosse, não momento, eram 3 bebês, né? Bem, bem sim. complicada. Aí Gente, imagina. algumas vezes eu pensei em voltar pro Brasil sim, porque bate aquele desespero, você fala, puxa, se eu tivesse uma mãe, uma tia, uma avó aqui pra me ajudar. Por isso que eu falo, a rede de apoio é Uhum. bem importante. E você às vezes só dá valor e só percebe quando você realmente não tem. Aí no Uhum. Brasil, eu acho que as meninas às vezes ficam muito cômodas, já achando que é responsabilidade, tipo, da mãe, da avó, da tia de cuidar. Não, elas fazem porque é família, porque tem amor, consideração por ela e pela criança. É, Mas obrigação, não. Obrigação Sim, não tem, não. sim. Uhum. a obrigação sempre vai ser da mãe e do pai, né? Algumas pessoas parecem que não entendem isso. É, é um pouco complicado. Porque é cultural, né? Aqui É, nos Estados não Unidos não é. é assim, cada um com seus problemas. Uhum. É tipo, tome que o filho é teu. Ô Ju, então aí você chegou a pensar em voltar pro Brasil, mas no fim acaba que dá tudo certo, né? Hoje você tem esse pensamento, às vezes, assim, tipo, ai, vou voltar pro Brasil, ou tipo, deveria ter voltado. Eu não penso que eu deveria ter voltado, eu penso que eu fiz certo de ter ficado aqui. O que eu gostaria muito, por exemplo, é de poder ter a condição de passar, por exemplo, no ano, 3 meses no Brasil com as crianças, principalmente nessa fase agora, em 1, 2 anos daqui pra frente, sabe? Porque, por exemplo, a Isa tá Sim. com 5, quando ela tiver com 7, os meninos com 6, vai ser interessantíssimo que eles tenham também essa percepção do que é Brasil. Eu sou uma pessoa Aham. que eu não vim de uma família rica, então tem muita gente rica no Brasil, a gente sabe, mas não é o meu caso. Então, assim, eu sei de onde eu vim, eu tenho super orgulho das minhas raízes, eu sei que eu vim de Osasco. Então, eu quero que eles tenham essa visão de mundo que eu tenho, de tipo, para crescerem com empatia, para crescerem sabendo que tudo não é só Miami, porque essa cidade aqui é muito glamourosa, sabe? E é difícil você, por exemplo, encontrar uma pessoa que tá passando necessidade de alguma coisa. Tem uns mendigos ali embaixo da ponte e tal, tem. Não vou mentir também que não tem, tem, mas não é essa, Sim. essa diversidade social tão grande quanto é aí. E Uhum. além do português, que eu queria que eles aprendessem também, mas minha preocupação é mais como eles vão crescer como seres humanos mesmo. Eu Sim. gosto de imaginar que eles vão ter essa percepção com o outro, de saber, entender que não importa de onde a pessoa seja, mas que todos somos irmãos, todos estamos aí para se ajudar, que não tem, por exemplo, esse negócio de sou americano, sou melhor que brasileiro, isso não existe. São só Sim. nações. A gente dividiu aí nações e países, mas somos um Uma só. coisa só. Uhum. Tá Então, certíssimo. eu gostaria de ter essa oportunidade, se eu pudesse, não sei, as férias deles escolares de verão, que é as férias mais longas, poder passar 2, 3 meses aí no Brasil com eles, para eles entenderem mais o que é Brasil, passar mais tempo com a minha família do Brasil. Mas ainda não cheguei nesse patamar, porque para eu passar 3 meses aí com as crianças, ou eu preciso pagar alguém para me ajudar aí, ou meu marido tem que estar comigo. E Sim, aí nisso ele sim. não está aqui trabalhando, então como que a gente vai se manter 3 meses no Brasil, né? Gastando Sim. dinheiro sem nada entrando. Eu preciso Uhum. ser organizado. Mas de alguma forma eu vou encontrar uma maneira de quando eles crescerem eles terem bastante contato com a cultura brasileira que para mim eu não abro mão. Ai, isso. Vai dar tudo certo. E você comentou, eles não falam português. Então, a Isabela agora, ela teve um atraso na fala, ela ainda tem. Ah, Sim. agora ela vai para a escolinha, né, que chama kindergarten, que com 5 anos. Sim. Ela já tá numa escolinha, mas essas tipo pré-1, pré-2, assim, agora vai pro pré-3, que já Uhum. prepara pra primeira série, né? Aham. Então ela vai ter um acompanhamento com alguém, assim, além da professora, uma outra de reforço ali, dando um empurrãozinho nela. E Sim. ela sempre preferiu o inglês. Eu falo com ela em português, ela entende tudo. Por exemplo, se eu falar, vem aqui, vai pra lá, põe um sapato, pega isso pra mãe, por favor, não sei o que, ela faz tudo. Uhum. Mas na Sim. hora dela falar, sai palavras em inglês.
Ai, ele é Os, tão lindinho falando inglês, Letícia, você precisa ver nos stories. Eu amo. Ai, que gracinha. Muito lindo, aí os gente. profissionais me disseram que ela já escolheu como língua materna dela o inglês. Mas isso Uhum. não faz com que ela não entenda o português. Agora eu tenho que dar um Sim. empurrãozinho, É que ela pegar mais um prefere pé para ela falar, começar a né? falar em português. Sim, sim. Exato, porque ela pode ir pro Brasil e minha mãe fala com ela, você, a Mayara, e ela vai entender tudo. Só que na hora dela responder vocês, ela vai responder em inglês. Vocês vão entender? Sim, Minha mãe não fala entendi. Uhum. inglês, né? Ah, Uhum. não, é. Então tem essa questão. A criação de crianças bilíngues é engraçada. A gente se diverte. Eles misturam às vezes inglês com português. No caso aqui de Miami ainda temos o espanhol, então dá mais aquela confusão mental na cabeça da criança. Ah, Então, imagino. então o atraso vem, é nítido e tem que ter muita paciência e bastante empurrãozinho. Então, eu vejo a Mayara falando de que é importante, por exemplo, controlar horários de tablets e tela, né, de computador, celular, iPad, que seja, para as crianças e fazer atividades assim. Aqui é a maneira que a gente faz aqui em casa e também nas escolas: é pintura, é desenho, é brincar com blocos. Depois tem tela também, tem tempo de tela. As crianças dessa geração Uhum. já sabem usar, já sabem jogar um Ah, joguinho sem é. ninguém ensinar. É, É não uma tem coisa como Já impressionante, não mas nasceram. deixar, né? tem que tentar o menos possível, porque para desenvolver outras coisas. E eu vejo bastante progresso aqui nas terapias que eles fazem, tanto a Isabela quanto os gêmeos. Os gêmeos fazem uma tonelada de terapia, né, devido ao autismo. Mas a Isa também. E o bom de viver aqui em Miami, aqui na Flórida, é que a gente tem bastante tempo de qualidade em parques, praia, e tudo isso Sim, é eu gratuito. vejo. Você sempre Ai, que posta mesmo que legal. tá passeando com eles. Eu acho o máximo, assim, porque você trabalha, seu esposo também. Agora você tá trabalhando fora também, né? Eu estava trabalhando no banco e aí essa carga horária do banco estava pesada para mim quando eu tive o diagnóstico deles, que eu não estava conseguindo Uhum. conciliar, ter que fazer um monte de agendamento, de marcar hora para falar com tal terapeuta, com tal coisa. Aí eu saí do banco, agora estou como corretora de imóveis aqui, mas sim, estou trabalhando e tocando a vida de mãe aqui, É, de um então, lado e de eu outro. acho, Que eu legal. acho muito legal, porque mesmo vocês trabalhando bastante, vocês ainda têm tempo de qualidade, porque eu sempre vejo vocês em parque, praia, às vezes só você e seu marido passeando. Eu acho isso muito legal, porque a gente tem que ter tempo pra tudo. Tanto para as crianças, porque no dia a dia mesmo, dizer que a gente todos os dias tem tempo para criança, a gente não tem um tempo assim 100%. Muito tempo, né? E aí no fim de semana, ou quando pode, a gente poder tirar um tempo para passar realmente com eles, isso é muito bom. É verdade. É isso mesmo que eu penso. Eu já tinha pensado em falar aqui no podcast quando eu recebi o convite de vocês, porque eu acho que assim, eu sou uma mãe que eu amo ser mãe, amo meus filhos, me considero uma mãe dedicada, mas eu não sou uma mãe bitolada. Se eu precisar, por exemplo, deixar com a minha cunhada, que é tia deles, ou seja, é os sobrinhos ficando na casa da tia, para eu passar um fim de semana só eu e meu marido, a gente vai fazer. Se a gente tiver essa oportunidade, a gente vai. Porque quando eu for buscá-los, que eu retomar com eles e que eu tiver meu momento com eles, vai ser muito mais proveitoso do que quando eu não tiro as Sim. minhas pausas deles. Uhum. Sim. E eu entendo quem cria com apego, mas até onde é bom essa criação com apego, onde vai acontecer um dia alguma coisa, você não vai poder estar do lado do seu filho e ele vai sofrer. Então, assim, quando eles foram para a escolinha, eles nunca nem choraram. Porque eu acho que eles estavam tão acostumados a ficar só em casa, em casa, em casa, que quando eles foram para um outro ambiente, eles gostaram. Eu também não fiquei lá na Nossa, porta que da escola legal. chorando. Eu só pensei que fique tudo bem, professora, qualquer coisa me liga. Ninguém ligou, também não liguei. E fui buscar. E foi assim do primeiro dia até hoje. Porque a gente precisa respeitar a individualidade deles. Não importa que eles sejam crianças, mas cada um é uma pessoa. E eles têm que entender que, tá, eu tenho minha mãe, eu tenho meu pai, e eu também tenho meus amigos, tenho minhas responsabilidades. Já desde pequeno, se você aprende isso,
não sei, acho que fica mais fácil na vida, quando acontecer coisas ou perdas, você saber lidar de uma forma melhor. Faz todo sentido, faz todo sentido. Eu, por enquanto, não sou essa mãe. Eu sei que Assim, na você não verdade, é, queria dar puxadinhas de orelha em você. na verdade, assim, não é nem. Eu não fico muito nesse negócio do apego, tipo, ai, minha filha tem ciúme, eu não vou deixar. Eu tenho muito medo. É isso, eu tenho muito medo. E aí, então, eu, por Medo do quê, por enquanto. exemplo? De alguma coisa acontecer com Ah, ela? eu tenho muito medo. Eu acho que as pessoas são muito maldosas. Eu fiquei um tempo, tanto que eu excluí até, mas eu fiquei lendo muito relato de abuso, muito relato de adultos já que foram abusados quando criança. E aí, sabe quando você fica aquele negócio na cabeça? Tipo, gente, pode ser o tio, pode ser a avó, pode ser um vizinho, pode ser da creche, pode ser a tia da creche. E aí, eu fiquei muito bitolada, fiquei muito doidona com essas coisas, tanto que eu não queria colocar a Catarina na creche de jeito nenhum. Coloquei, porque depois de muita terapia, eu falei, não, gente, calma, não é assim também, né? Senão eu vou trancar a menina dentro de casa, não é assim que funcionam as coisas. Mas eu Então é aos concordo com pouquinhos, você. né? Realmente pode vir de qualquer pessoa. Você tem que estar Uhum. sempre de olho. Sempre Inclusive, geralmente atenta. são pessoas próximas e que você vai ter menos chances de desconfiar. Mas É, uma coisa que você pode reparar é que o comportamento da criança muda. Então você sempre, por isso que eu tô te falando, não precisa você estar com seu filho colado 24 horas, 7 dias por semana, mas o importante é você estar sempre atento como mãe ao seu filho, ao comportamento dele. isso. Então, assim, por exemplo, dá muitos casos de abuso de crianças foi descoberto na psicóloga quando ela dá um lápis ou um giz de cera que seja e um papel para ela desenhar. E aí pode pesquisar na Aham. internet, aí a criança Sim. desenha um tio, sei lá, e um membro, alguma coisa assim. Ah, o que é isso? Esse é o Aham. tio fulano de tal. Aí o que ele tá fazendo? Ah, ele tá me mostrando o membro, sabe assim? Então, aí a Uhum. psicóloga descobre, depois passa para os pais o que está acontecendo. Então, assim, eu também tenho esse medo. Esse medo ele existe numa mãe, acho que da É, hora do meu filho até o nosso último suspiro. Mas esse medo não eu pode acho também. deixar bloquear o desenvolvimento da criança. Não adianta colocar numa escolinha onde você não tem confiança nas pessoas que estão ali. Eu, pelo menos, tenho confiança na escolinha que a Isa tá, que não é a mesma dos gêmeos. Os gêmeos vão ir para uma que é mais focado na desabilidade que ele tem, né? Que é o autismo. E da Isa já crianças que não tem Aham. nenhum caso especial, nada. Então, a tia da diretora é uma senhorinha super gente boa, que quando eu conversei com ela, que a Isa nem estava matriculada lá, eu via como ela tratava os outros alunos e como os alunos pequenininhos gostavam dela. No dia que eu fui tirar informações na escola, eu vi como ela. Ali ela não sabia, mas eu já estava analisando ela, como ela trata as crianças e como as crianças também amam ela. Aham. Aham. Depois a professora eu vejo também que ela é um amorzinho. Então, assim, e são duas professoras. Então, assim, para estar acontecendo alguma coisa com as crianças, as duas têm que se combinar também. Então, já é mais difícil ter Ah, é. dois juntos. Aham. Ou tem que ser uma pessoa, assim, muito, muito, né, boa É, no que então. faz. Mas, assim, tem que ficar de olho. Mas eu sinto confiança neles. Então, eu consigo levá-la sem estar com essa pressão de, tipo, ai, será que estão abusando da minha filha, fazendo alguma coisa de ruim com ela? Aí eu pergunto para ela, você gosta de ir pra escola? Te tratam bem? Então, conversa muito com seu filho desde sempre. É muito importante ter comunicação com seu filho, conversar de tudo abertamente. Quando for a É, idade então, eu certa, acho. mostrar cada coisa para falar o que é certo e o que é errado. Aham. A Cíntia, que foi do primeiro podcast, até falou, acho que um pouquinho, assim, né, uma pincelada sobre isso, de tipo assim, você desde pequeno já ensina o que podem fazer, o que não pode. Sim, sim. Uhum. Tipo assim, vai dar Importante. banho. Só a mamãe pode limpar aqui e só para limpar e rapidinho, porque nem a mamãe. Porque tem É. casos de abuso que vem da própria Sim. mãe. Mas realmente você tá certo, tem que ficar sempre de olho. É, então, esse é o. Eu tenho esse medo e aí acaba me paralisando de fazer outras coisas, mas eu super concordo. Tanto que às vezes eu vejo algumas pessoas com certos tipos de preconceito, tipo, ah, também ela tá saindo porque tá deixando o filho com a avó. Ué, e qual o problema? Tá fazendo isso todos os dias? Não tá fazendo todos os dias. A criança não tá segura, a pessoa não confia na avó, na tia, enfim, Sim. confia. Então qual é o problema? A Giovana, que também veio aqui no podcast, ela
fez um post sobre isso. Ela colocou assim: desde que o seu filho esteja seguro, você pode fazer o que você quiser, você pode ir onde você quiser. E tá tudo bem. E as pessoas ficam com esse tabuzinho ainda, esse preconceito. Eu acho isso ridículo, de que a mãe tem que ficar em casa e quando sai. Ah, esses Eu preconceitos, isso acho me que isso é irrita, gente. machismo mesmo, isso já não existe É, mais. Então, quer dizer, a exatamente. mãe tem que ficar em É, casa Sim. e o pai pode É, sair e fazer o que quer? exatamente. Porque ninguém vai Não. é, perguntar cadê o filho só quando o pai sai, né? é. E crianças que crescem com os amores dos avós, já é comprovado em estudos que elas são, assim, muito melhores emocionalmente falando do que, sabe, tem estrutura emocional e psicológica quando se torna um adolescente, se torna um adulto mais Uhum. seguro. É, eu li É um estudo bom a sobre criação com isso. a avó. Ninguém tá falando pra avó fazer papel de mãe, mas pra avó fazer papel de avó. É importante. Sim, sim. E isso é uma das coisas que eu falei que eu sinto falta, né? Pelos meus pais estarem no Brasil, tá longe, não ter Uhum. essa coisa dos avós cuidando. Não é igual você falou, não é todo dia, mas passar assim em casa, falar, vou pegar eles, vou levar ali pra chupar um sorvete, trazer de volta, Isso. sabe? É gostoso, é saudável Sim. pra criança, é saudável pra É, família. eu adorava ficar com os meus avós. Ah, Eu eu também também. passava muito tempo com os meus avós. Ju, pra gente finalizar, deixa uma mensagem, uma dica, alguma coisa pra quem estiver ouvindo a gente. Sim, a mensagem que eu queria deixar para quem escutou esse podcast até aqui é que eu gostaria de deixar claro que a criança na sociedade ela é papel de todos. Então, assim, o que eu tô querendo dizer com isso? Não é que a responsabilidade não seja do pai e da mãe, mas, por exemplo, quando você vê uma criança em uma situação de vulnerabilidade, em uma situação de risco, você tem o papel também de cuidar dessa criança, porque as crianças ela é uma responsabilidade da sociedade. E se todo mundo visse dessa forma, as mães seriam menos condenadas. Porque às vezes a gente Uhum. sabe apontar o dedo e dizer por que está fazendo isso e aquilo, mas não consegue enxergar que a criança é o futuro, né? Ela é o futuro. Sim, sim. Então parte de todos saber o que vai dizer perto de uma criança, como vai se comportar, o que vai mostrar. Ela é responsabilidade de todos. E assim, eu não ainda encontrei uma forma mais clara para explicar isso, para que todos possam entender o que eu tô querendo dizer. Não é tipo assim, vou levar sua filha para minha casa para dormir com ela. Não, não é nada disso. Mas é tipo assim, o que você fala, como você se comporta. Aham. A nossa infância, ela é um Sim, momento muito crítico, onde traz muitos ou aprendizados ou traumas que a gente vai carregar sim. para a vida adulta. Uhum. Então, minha mensagem, assim, para quem não tem filhos, para quem tem só um vizinho, um sobrinho, um priminho, ou o filho da amiga, é que a criança é papel de todos, na hora de ter, sei lá, um pouco de bom senso. Nossa, gente, Sim, perfeito. sim. Perfeito. Assim, às vezes Uhum. eu penso sobre essas coisas, mas nunca me veio essa consciência assim tão clara, sabe? É porque, por exemplo, Perfeito. vou dar um exemplo bobo, mas tá a Catarina brincando com a Isabela. Aí eu tô vendo que ela tá fazendo algo que ela não deveria, que, por exemplo, que ela pode cair ou se machucar. Aí eu vou pensar, não, mas é a filha da Maiara, não importa, a Isabela tá bem, não, eu vou deixar aquilo acontecer e não vou cuidar dela. É Aham. só um exemplo que eu tô Sim. dando. Então, tá entendendo? Uhum. Não é que eu tô educando a sua filha ou que eu tô passando à frente de você, mas é porque eu tenho responsabilidade com essa criança também. Se eu ver que ela tá em qualquer situação que não deveria estar, é meu papel cuidar também. Sim, sim. Sim. Fora Com essa certeza. questão até que você citou de bom senso, por exemplo, a pessoa não é mãe. E aí você, sei lá, tá numa festa ou ela vai visitar sua casa, qualquer coisa do tipo, e acaba falando coisas que não é legal a criança ouvir. Porque, Uhum. sabe assim, Sim. não é meu Não é filho mesmo, propriedade. sabe? Então, aí, tipo, não é meu filho, então eu vou falar. E tem gente que é assim, né? Que não tem um pingo de noção das coisas. E tem que saber que a criança, ela é. E é isso mesmo que você falou, é uma responsabilidade social. Todo mundo tem que estar. Se você tá próximo da criança, você não vai. Gente, eu fico indignada com quem pede pra criança ir comprar cerveja. Vai pegar uma cerveja pra mim. Tipo assim, Sim. Meu cara. Deus. É que ainda falta um pouco de noção, como eu Ai, falei. gente. Ai,
Aquele tio que só quer ficar sentado e quer que a cerveja chegue na mão dele. Sim. Ai, É. tio, Pode levanta a comprar bunda uma daí, seu bala. preguiçoso. É. Pode comprar Não, o troco em bala. e fora que isso é muito coisa de tipo antigamente, né? Porque tem até uma história Ah, é. engraçada que eu e a minha prima a gente conta que meu avô ensinou a minha prima a acender o cigarro dele quando ela era bebê. Tipo, quando ela era Deus criancinha, do assim. céu. Então, tipo, é bem coisa de quem não tem informação, gente. Para, hoje em dia tem informação na internet, na televisão, em todo lugar. Então, acabou isso, não Sim, tem sim, desculpa mais, né? Mas sim. ó, você Mas, concorda que corre um risco para a criança? Ela pode até se queimar. É perigosíssimo. claro, Além de é, cigarro não ser Sim. para estar na mão de uma criança. é, Mas assim, gente. não, tem que ter mesmo essa responsabilidade, eu acho. Não só, tipo, pensar, não, não é meu filho. Não. Vamos ter um pouquinho de noção e ser responsáveis. Porque depois vai crescer um adulto Gente, que tá fumando aí por aí. Aí a menina tá 10, 12 anos fumando. Nossa, mas olha, não sei o quê. Mas lógico, acendi o cigarro do tio com 5. Um dia deve ter é, dado curiosidade e estragou, Sim. né? Não Uhum. sei. Não, eu não é, concordo. gente. Não, então, é aquela coisa que a gente fala, né? Tem muita coisa que veio dos nossos avós, dos nossos pais, que era falta de informação, falta de noção, falta de senso, porque não Uhum. tinha aquela coisa, antes a criança era qualquer coisa, né, pra falar a verdade, a criança não tinha que querer nada, Sim. a criança não tinha voz, e aí tratavam como, é uma criancinha. Hoje em dia a gente já tem mais consciência, e a gente tem consciência, a gente tem noção e a gente tem informação. Então hoje não existe mais desculpa para tratar a criança como se nada fosse acontecer, né? Tipo, com É. irresponsabilidade. Não Uhum. existe desculpa mais. Antigamente, quando a gente vê algumas coisas que os avós faziam, a gente dá uma desculpinha, a gente fala, não tinha tanta informação. Mas hoje em dia não tem como. Não tem como você dar desculpa. Verdade, as coisas estão mudando, Sim, sim. essas, né? Conforme vai passando as gerações dos nossos avós, então nossos pais e agora a gente e agora as nossas crianças. A gente teve os nossos traumas, a gente sabe o que a gente viu, o que a gente não gostou, ou o que a gente Sim. levou e carregou, e a gente não quer Aham, isso para os próximos. Então, tentar melhorar, né, nessa questão. Muito obrigada, exatamente. meninas, pelo convite de Perfeito. participar. Depois, se eu rolar uma oportunidade num outro, vai ser um Imagina. prazer, tá bom? Nossa, com Imagina, a gente que certeza. agradece. Com certeza. Ju, obrigada. Um beijo pra você, pros meninos, pra Isa. E até a próxima. Obrigada, um beijo grande. Então, vou Um deixar aí beijo. a porta aberta, falando até a próxima. E se cuidem Isso. muito, fiquem com Deus. Você Obrigada. também. Um beijo, Um galera. beijinho. Tchau, Beijo, tchau. gente. Tchau. Tchau.